Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão neste dia? Vamos lá, gente, para nossa. Essa lição ela é dividida em duas. Nós estamos terminando uma. Ela é uma lição bem comprida, né? Pra falar a verdade. E nós vamos continuar falando sobre a glória do rei. E hoje nós vamos falar. Ontem nós falamos, né, sobre os ofícios do rei, né? Sobre os ofícios de Jesus, que foi profeta, sacerdote e rei. E agora nós vamos falar sobre as bênçãos do rei. E tem uma reflexãozinha aqui. Ó, leia o texto de 1 Coríntios 15, 29 ao 58 e relacione com a vitória de Cristo sobre a morte, descrita em Apocalipse 1, 5. Tira um tempinho e faz essa reflexão, faz essa relação, né? As bênçãos do rei. Ainda em Apocalipse 1, né, 5 e 6, como nós estamos ainda baseado nesse versículo, Apocalipse 1, versículo 5, a parte B, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, esses versículos relatam algumas bênçãos que Jesus, como Rei dos Reis, derrama sobre o seu povo. A igreja é a noiva do Rei Jesus. Então, vamos lá. A primeira bênção. O Rei abençoa a igreja com seu amor. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O versículo, olhando, o versículo está no tempo verbal presente, demonstrando que o amor de Jesus é algo permanente. Ele amou a igreja, ama e para sempre a amará. O amor de Jesus é incondicional e não conhece limites. Nós baseamos o amor de Jesus com o amor que nós temos pelos nossos filhos. Não vamos dizer assim, né? A mãe, o pai. Mas, porque se a gente for. Fica difícil a gente generalizar, por quê? Isaías vai falar assim: ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho que ainda mama, todavia eu jamais me esquecerei de você. Há uns anos atrás, a gente poderia até pensar, realmente, esse versículo faz sentido, né? Qual que é a mãe que o bebezinho ainda lá mama, quando nossos filhos nascem, né, são recém-nascidos, a gente, até uma certa idade, a gente confere para ver se está respirando. A gente vai lá e... Ai, tá respirando. A gente sempre confere para ver se está respirando, para ver se está bem, para ver se está vivo, né? E porque ele é recém-nascido, aí a regra é a cada 3 horas tem que dar mamar. Mas o bebê nem sempre acorda a cada 3 horas. E às vezes você tem que acordar ele para ele mamar, principalmente quando, ó, meu Deus, já está com 4 horas que essa criança não acorda. Então você fica naquele desespero. Porém, contudo, entretanto, nós temos assistido nesses últimos anos quantas mães têm descartado seus filhos. Então, quando Deus fala para Isaías, ainda que uma mãe venha se esquecer, é porque realmente um dia alguém iria esquecer. E hoje nós vemos. Então, falar sobre, olha, o amor mais lindo que nós podemos ver, continua ainda sendo o amor dos pais para com os filhos. Embora em alguma altura do campeonato tenha deixado o diabo invadir
e fazendo a desgraça e trazendo toda dor e muitas outras coisas para dentro do seu lar. Mas nós comparamos esse amor com o amor da mãe, o amor do pai. Porque ainda assim, nesses últimos dias, nós vemos que existem pais solo, que a mãe foi embora e ele assumiu a responsabilidade com os filhos. Então ali você vê o amor, você vê o cuidado, e faz isso, e cuida bem da casa. Algumas mulheres a quais faleceram no parto, e o pai tá lá, tá com a criança, tá levando para a escola, tá dando banho, tá educando, tá mostrando para ela como que é o mundo, como, ensinando e amando incondicionalmente. E quando nós olhamos para esses versículos e vemos que o rei abençoa a igreja com seu amor, nós vemos que independente do que a igreja faz, independente do que somos, ele continua nos amando, porque o amor dele é um amor incondicional. Não há limites. Não é igual o nosso cartão de crédito. Não tem, tem aquelas pessoas, né, que tem o cartão Black. Mas o nosso cartão, nós réis mortais, há limite no nosso cartão. Mas o amor de Deus, o amor de Jesus, nós estamos falando aqui de Jesus como rei. Esse rei, o amor dele é incondicional. O amor dele não há limite. Por isso que muitas vezes nós falamos assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Parece que Deus não está vendo, e não sei o quê. Aí quando começa a acontecer as coisas, nossa, porque Deus é isso, nós como pai, nós corrigimos nosso filho porque nós amamos. E nós queremos o quê? Que eles andem no caminho certo. E para andar no caminho certo, para estar no caminho certo e se tornar pessoas responsáveis e pessoas de bom caráter, você precisa corrigir. Então, corrigir, o não corrigir, ou corrigir não quer dizer que não ama. Porque Deus corrige aquele a quem ele ama. Então, não é porque Jesus tem todo esse amor voltado à igreja que ele não vai nos corrigir. Ele, como rei, ele nos ama. Ele vai continuar nos amando para sempre. É uma característica dele. Isso é algo dele. É algo do próprio Jesus para conosco. Ele ama a igreja. E nós somos a noiva de Cristo. Se você se considera a noiva de Cristo, tenha isso em sua mente. Ele te ama incondicionalmente. Ai, mas eu já fiz tanta coisa. E será que ele vai deixar de me amar? Não, ele nos ama. Ele sente ciúmes de nós. Ele nos ama com todo amor. E ele é passivo. Mas ele também corrige. Às vezes, o que acontece é que nós, hoje, temos a mentalidade, muitas pessoas têm a mentalidade de achar que por ele nos amar, ele não pode corrigir. Né, vingando. O amor de Jesus é incondicional e não conhece limites. As escrituras afirmam que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vamos ver isso lá em Efésios 5:25. Vós, né, que vai falar, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou. Já viu uma pessoa completamente apaixonada que se entrega pela outra? E aí, geralmente, tem aquele... Geralmente, ou é um ou outro. É muito raro, eu pelo menos nunca vi, quando são os dois que amam assim de um amor misericórdia. Que por eles falta comprar os presentes mais caros. Mesmo tendo condições. Tudo para pessoa se sentir bem. Tudo para a pessoa se sentir amada. E
E tem pessoas que, né, falta comprar o mundo, aquela coisa toda. Assim mesmo foi Cristo. O amor dele pela igreja levou ele a entregar-se a si mesmo, a se tornar a morrer por nós, a viver pela igreja, a mostrar o seu amor incondicional, a se dedicar à sua noiva. Mas não é porque esse amor todo foi revelado a nós que a gente vai falar, então eu vou deitar e rolar, né? A iniciativa do amor em relação à igreja partiu do Senhor. Foi dele que partiu. Ele a amou primeiro. Você vai encontrar isso lá em 1 João 4, 19. O amor da noiva é uma resposta ao eterno amor de Cristo. Seu amor é sacrificial. Ele se entregou pela igreja. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós e sendo nós ainda pecadores. Então o amor decidiu, esse amor partiu de Cristo. Mesmo nós sendo pecadores. Lembra que eu falei do casal que um ama mais que o outro e um quer ver o outro bem, então dá tudo quanto é tipo de presente para ele? Infelizmente, nem sempre esse amor é retribuído. E com Cristo é a mesma coisa. Quantas pessoas que têm estado na igreja, quantas pessoas que têm vivido uma vida de pura aparência. Mas mesmo assim, Cristo ainda os ama. Mas lembre-se, vamos abrir um parênteses aqui. Não é porque Cristo ama que no final das contas, tudo que você fez vai ser anulado e você vai reinar com ele para sempre. O amor de Cristo é revelado a nós. Mas como o próprio texto vai falar, o amor da noiva é a resposta ao eterno amor. Então, se Cristo nos ama, tem que ter uma resposta positiva. Ele nos ama. A Bíblia está dizendo que ele me amou, mesmo eu sendo pecadora. Ele me amou. Agora resta saber se eu estou retribuindo esse amor. Como eu vou retribuir esse amor que o meu... Aí existem várias formas, nós precisamos estar cientes de que o amor de Cristo, ele se entregou e o amor dele é incondicional. Ele vai continuar amando a igreja, porém esse amor não vai anular as minhas atitudes erradas. Coloca isso na sua cabeça. Ah, Deus me ama e eu não faço nada, eu sou uma boa pessoa e chegar no fim eu vou para o céu. Será? Amarmos a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos, que nós vemos aqui, quando Jesus amou, ele se entregou a si mesmo. Então, quando você ama alguém, você se entrega. Quando você ama alguém, você abre mão de muitas coisas suas, deixa de fazer seus desejos, deixa de fazer suas vontades para viver a vontade do outro, para satisfazer os desejos do outro. Então, Cristo nos amou e ele se entregou por mim. E nós temos que retribuir esse amor, entregando-nos a Ele, nos relacionando com Ele, oferecendo a Ele a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, o nosso compromisso com Ele. Quando você tem um compromisso com o seu noivo, quando você tem um compromisso com alguém que você ama e você pretende passar o resto da vida com aquela pessoa, você
corta, você abre mão de muitas coisas. Quantas pessoas que as amizades não eram boas amizades e começou a se relacionar com alguém que mostrou, porque às vezes os pais mostram e a gente não vê. Aí vem alguém e mostra, fala assim, oh, não é desse jeito, não é assim. Então. E você se afasta. Você abre mão daquilo para viver uma vida com aquela pessoa que você ama. Você deixa de ser aquela pessoa que fica saindo, que vai para as baladas, que faz isso, que faz aquilo outro, para viver incondicionalmente com aquela pessoa, para retribuir o que aquela pessoa está dando para você. Com Cristo é a mesma coisa. Ele nos amou, ele vai continuar, ele nos ama e ele nos amará. E em resposta, eu preciso amá-lo de todo o meu coração. E quando eu faço isso, eu me entrego, eu me jogo, eu me prostro e eu me rendo a esse amor. Amém? Que Deus te abençoe. E amanhã estaremos de volta. E amanhã nós estaremos falando sobre a segunda bênção do rei. Primeiro é o amor. E amanhã nós iremos falar sobre o rei abençoa a igreja com santidade. Com santidade. Amém? Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.